Salve, salve, turma! Tá chegando a quarta edição da Brasil Trade Fitness Fair. Eu tô bastante ansioso, feliz, cansado, uma combinação de muita coisa. Desde março estamos com esse planejamento incrível e nós estamos na reta final, com muitos expositores, com muitos visitantes e você, obviamente. E lembra que no comecinho do ano, faz tempo já, né? No comecinho do ano ele veio aqui, contou pra gente um pouquinho a sua vida, a sua profissão, um cara fenomenal, um amigo querido. Que eu ganhei esse ano. E tá chegando o BTFF Conference, Rodolfo Pérez. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, Fê. E eu estou igualmente ansioso, afinal de contas, eu estou com a grande responsabilidade de coordenar o BTFF Conference, que é um evento científico que acontece em conjunto com a feira BTFF. Então, estou naquela ansiedade também absurda, não vendo a hora de chegar o dia. Aliás, você tava pós-operado, não era? Estava, Fê, mas olha, eu tô um pouquinho mais gordo, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar com isso, porque olha só, você tá mais forte. Eu tô num processo de mudança de residência, reforma de apartamento, Fê, eu ando roubando um pouquinho ali na minha alimentação. Imagino. Eu tô um pouco mais fordo. Sabe o que é o fordo? O forte gordo que com uma camiseta justa engana, mas na praia já passa vergonha. Eu tô nesse ponto. Você fala, vai lá vocês. Pra vocês verem que muitas vezes, né, a teoria, né, por mais que a gente domine o assunto na teoria, na prática nós também passamos por situações de mais ansiedade, dificuldade na organização das refeições, tem sido essa minha dificuldade nesse processo de mudança, né, de casa, mas tudo dá certo no final, já eu coloco tudo em ordem. Eu também não é a falta de planejamento conta, mas às vezes você come, eu como sem perceber. Ontem, eu tava no escritório, eu como muito no escritório, muito. Assim, não dá, tipo, eu ponho um prato pra cá e põe um pouquinho, aí a comida esfria, eu esquento de novo. Aí um dia eu falei, nossa, eu não comi, eu olhei pro lado do prato vazio. Eu fiquei olhando, sabe aqueles 3 segundos que eu comi esse prato que eu não vi? Tem noção, comendo e digitando, e parece que você não comeu, né? É uma coisa muito louca. Por isso a importância da atenção plena nas refeições, Fê. Na hora da refeição, para tudo, se posiciona na frente do prato, aí eu reforço a questão da espiritualidade, independentemente da religião de cada um, é fazer um agradecimento, desconectar-se de todos os problemas, se conectar com o alimento e aí sim prestar atenção naquilo que você está comendo. A questão sensorial, o cheiro do alimento, a apresentação do prato é fundamental para o nosso processo de digestão. A salivação é o primeiro passo do processo de digestão. Então hoje em dia, já puxando para o lado da nutrição, muito se fala de probióticos, de microbiota, mas
Tudo começa na atenção plena com o prato de comida. Então, você estar calmo, tranquilo. Imagina só a situação. Você está lá comendo e, de repente, você vê uma notícia no smartphone ou na televisão que te traga um impacto negativo, que te traga um estresse. Esse estresse o nosso corpo entende como luta ou fuga. E não um momento de refeição onde seus hormônios precisam estar adequados para a alimentação. Então, isso é um grande problema quando se come ao mesmo tempo em que se trabalha. Sim. O horário para cada situação. Hora da alimentação é hora da alimentação. Hora do exercício é hora do exercício. Hora do trabalho, hora do trabalho. E assim por diante. Todo mundo fala assim pra mim, eu faço terapia, né? Aí o cara fala assim, mas você tem que treinar um horário que é melhor pra você. Pra mim, o melhor horário seria 10 horas da manhã. Herdeiro total. Herdeiro. Se eu organizar a minha agenda, eu consigo. Só que as pessoas chamam, você não consegue ficar... Eu gosto de treinar 7h30 da noite, 8 da noite, 8h30, que ninguém me chama, entende? Então esse fato de presencial, de estar presente, influencia muito. E eu não faço mais jejum intermitente. Vai um brinde pra mim. Mas, parabéns. Que não que seja uma estratégia completamente errada, mas é algo pontual, onde existe algumas situações interessantes, mas não é o seu caso. Mas deixa eu compartilhar uma situação legal, Fê. Hoje eu treino às 11 da manhã. E isso foi algo que eu tive extrema dificuldade para conseguir colocar na minha rotina. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, exatamente isso que você disse. É um horário que todo mundo chama, é um horário que o trabalho, né, está bombando. Então, às 10 horas da manhã, eu já bloqueio ali as minhas mensagens, ou simplesmente não olho mais para o WhatsApp. E assim que eu termino o treino, faço a minha refeição, aí eu retomo as minhas atividades. Essa foi a primeira virada de chave. Eu não me permito ser incomodado naquele horário tão importante para mim, que é o do treino. E o segundo é de me sentir meio que, perdão da palavra, vagabundo naquele horário. Pô, esse horário é horário de vagabundo. Que nada, hoje eu coloco a minha saúde em primeiro lugar. Então, organizei meu trabalho de uma maneira que eu tenho essa janela das 11 da manhã às 13 horas, para treinar. Você consegue. E o que eu observo? Eu começo logo cedo a minha rotina, faço essa pausa, eu volto com gás total. Então é um momento assim que dentro daquilo que eu gosto, cada um tem a sua melhor estratégia, é o horário que eu sempre quis treinar. É um horário incrível, 11 da manhã. E é totalmente possível desde que a gente organize a jornada de trabalho para isso. Aqui eu também achava que não era. Hoje eu vejo como era, né? Eu acho que eu não tô justificando, mas eu acho que o marketing, você sempre estende mais, né? Tipo 10 da noite... E às vezes eu me pego na academia, eu faço direto, eu saio da academia umas 10, sento um pouquinho no escritório e vou até às 11h30. Porque é meio que um hábito, assim, pra cumprir. Mas eu já treinei esse horário e é fenomenal. Você chega, toma um banho quente, almoça. Mas olha só, Fê, algo interessante, né? Eu não me permitia dormir 8 horas, eu não me permitia ir na academia nesses horários específicos, sempre eu via isso como supérfluo. Até já te contei essa história quando eu tive uma lesão bem séria, antes da última, né? Vou me remendando e vou continuando aqui, né? Mas uma lesão bem séria, onde eu fiquei 3 semanas com os braços imobilizados. Isso, mas os 2 braços imobilizados e a perna direita também. Eu rompi os 2 tendões dos tríceps, mas ao mesmo tempo. Foi uma cagada em dobro aqui, não foi só um lado, foi os 2. Exatamente. Mas é uma série de fatores que me levaram àquela lesão. Mas foi maravilhoso, porque foi um momento da minha vida que eu fiquei durante 3 semanas completamente inutilizado. Eu até para ir no banheiro precisava de ajuda, para comer, para qualquer coisa. E aquilo eu comecei a refletir sobre a minha vida em si. Nossa, eu tenho o respeito profissional que eu sempre busquei na minha vida, tá tudo maravilhoso, mas a minha saúde está se deteriorando. Eu durmo 4 horas por dia, eu treino todos os dias, mas na hora que dá tempo. Então, a partir daquilo ali, eu organizei a minha rotina dando prioridade para sono, lazer. Esse lazer inclui estar com as pessoas que eu gosto, não apenas quando dá, mas todos os dias, pelo menos um pouquinho, e também dar prioridade no meu treino com aquela atenção plena, jamais pegar no celular na hora do exercício. Resumindo, hoje eu trabalho menos do que no sentido de horas, em menor quantidade, mas eu produzo muito mais. Hoje eu estou no ápice da minha carreira profissional trabalhando 8 horas por dia. Antes eu trabalhava 14, mas a gente observa que, hoje, olhando para trás, é fácil observar que chegava um momento que não rendia mais. A gente ficava me rastejando naquilo, mas sem aquela grande produtividade. Hoje, a hora que eu sento para trabalhar, eu tô aquela máquina, eu quero devorar o computador.
né? Então, Que você a partir do momento que a gente você. consegue organizar, aí eu até falo muito sobre isso, a gente elimina o sextou da nossa vida. Sim. Eu, até hoje, vindo pra cá, eu tive até que no meio do caminho, caramba, qual que é que dia que é hoje, né? Sou Por direto, causa do assim. rodízio, né? Será que eu tô com o carro de rodízio e tal? Parei pra pensar, porque eu não sei o dia da semana a mais, porque todos os dias pra mim são iguais. Sim. Seja segunda, seja Sim. sexta, seja Eu também domingo, tenho isso. todos os dias. Tem trabalho, tem lazer, tem descanso. Então, esse equilíbrio, aos 41 anos eu encontrei, Sim. mas ao longo de toda a vida foi ali Eu percebo uma penando, coisa que né? você falou. Eu também não sei quais dias da semana são. Eu não gosto quando tem feriado. Avisa que eu não gosto. Tenta trocar de feriado. Quarta-feira você quebra a tua agenda toda. Eu também, tipo, domingo eu acordei, fiz meu. Eu tenho uma bike em casa, na sala. Faço um cardio de jejum de uma hora. Eu vi você hora e fazendo meia. uma live com o Paulo, você na bike ali todo. Assim, mas eu faço todo dia, uma hora e meia. E eu vou pro computador, domingo, sendo no computador. E não é assim, é tão natural. Tão prazeroso. Nossa, eu tomo meu café, Quando agora eu vou treinar. Encaixa isso, se torna prazeroso. Agora eu tô fazendo beach tênis uma vez por semana. Eu quase morro. Quase morro. Aquela areia e raquete. E legal que ninguém conhece ninguém. Você faz amizade. Eu sou Fernanda, eu trabalho. É muito legal isso. O bom de uma atividade como o beach tênis é que não tem como você estar com o celular na mão. Não dá. Então, essas atividades que você é obrigado a se desconectar dos problemas, essa é uma dificuldade, muitas vezes, da musculação. Eu olho em volta, tá todo mundo na academia, mas não está ali, né? Está mais no celular do que na academia. Então, essas atividades como o beach tênis, que tem essa interação social, conhecer pessoas, que era o que a academia era assim antigamente. Hoje você não consegue fazer amizades, porque a pessoa tá com fone de ouvido ou então tá com o celular na mão. Você treina com fone? Não. Você não usa música? Eu sempre tenho um parceiro de treino, abração meu amigo Gustavão. O Gustavo era meu paciente, mais de 160 quilos, obesidade mórbida, virou uma chave, hoje está lá saradão, o Gustavo, né? Um grande exemplo, uma pessoa extremamente determinada. Mas até puxando um assunto, muitas vezes alguém com essa situação hoje pode estar nos assistindo, virar uma chave total da vida, não é fazer uma dieta. É virar uma chave. É muitas vezes você mudar até o círculo de amizades. Não é que você vai virar as costas para os seus amigos. Mas você fazer novos amigos. Você entrar num ambiente no qual você deseja fazer parte daqui a algum tempo. Muitas vezes o obeso pensa, quando eu emagrecer eu vou para academia. Não, vai agora. Vai agora porque com certeza você vai ser muito bem recebido por aquelas pessoas que amam o esporte, assim como a gente, e vão trazer você em conjunto. Né? Então tem a maior satisfação hoje de ter um parceiro de treino, que é o Gustavo, que ele é ex-obeso e hoje ele é muito mais motivado do que eu. Quando eu tô desanimado no treino, ele que me empurra. E treinando com um parceiro de treino, é importante até não ter nenhum tipo de fone, para realmente um estar orientando o outro, né? Aquela situação de mais um, bora, tal, controla, melhor execução. Então, o meu som é o grito ali do parceiro de treino. E já aconteceu, pacientes, com certeza, se separar. Tem um programa que chama Quilos Mortais, que eu adoro assistir. E todo o ex-obeso que emagrece, ou ele se separa da mulher, ou ele briga com a família. Acontece isso mesmo? Claro. Imagino, porque não faz sentido o cara continuar. É muito... Até, aí são vários casos, mas muitas vezes é até a infelicidade no relacionamento que leva a pessoa a desanimar e chegar em casa e acabar comendo... comendo errado, né? Então tem muita relação, sim, com certeza. Às vezes é o ambiente de trabalho, às vezes é o relacionamento, às vezes meio com amigos ou relacionamento mesmo, né, amoroso, né? Sempre tem uma chave, a maior parte das vezes uma chave que leva essa pessoa a estar descontando na comida, né? Eu tenho alguns grupos de conhecidos que eu sei que com eles vai rolar comida, bebida, eu sei que a estrutura... O que eu mais percebo, você é melhor que eu pra falar disso, tudo gira em torno da comida. Isso me enlouquece. Claro. Nós vamos comer, sei lá. Porque eu vou levar a minha marmita, eu vou comer antes, tipo, comer agora, eu tenho meu aipim pra comer depois. Eu tô tudo cronometrado. E eu percebo que tudo é bebida, comida, pra onde vamos. É um hábito, né? Exato, mas é um tipo de hábito que nós também temos que saber colocar um determinado equilíbrio, porque senão a gente fica extremamente chato, né? Então tem esse lado também, né, de a gente buscar uma alimentação saudável, que nos traga a estética desejada, mas que a gente não vire o chato da roda, né? Então tem que ter eu não sou de falar, esse equilíbrio. Eu como quando eu saio. Eu não fico assim, não vou comer, Claro, eu sei que eu tenho não deixar o eventual virar rotina. Eu tenho uma rotina de treino e de alimentação, e eu também não sou atleta, não sou artista, eu sou um empresário que tá ok. Eu não vivo da minha imagem, só que eu me sinto bem. E quando eu me olho no espelho, eu falo,
Pô, Fernando, 41, vai. Você sente bem, não fica? Você sente bem? Com certeza. E, igual eu comentei aqui no início, né? Eu tô numa fase que nas últimas semanas andei comendo um pouquinho mais. Aí ganha lá 2 quilinhos de gordura, mas é importante não deixar perder o controle. Rapidamente. 2, 3, 4 semaninhas, né? já manda embora. O que não come, pode. assim, de tipo, nossa, hoje eu vou. O que você come? Picanha e cerveja. Pronto. É clássico. Clássico. Mas no dia a dia é aquele erro tradicional, snacks, né? por exemplo. Exato, no dia a O dia sódio- eu o sódio adoro, extra. por exemplo, em casa não tem porcaria, né? É, em Então eu casa moro também não. sozinho, minhas compras são todas Ontem eu programadas. revirei minha casa. Nossa. Mas sempre tem, por exemplo, barra de proteína, Ah, tem... eu vi que você postou. Exato, Dark. então, amo. bom, Né? é E hoje, bom. como sou consultor da Integral Médica, né? Tem várias barras em Mas casa, você não de come todos os nada assim, por sabores. exemplo, sei lá, bolacha. Se tiver em casa, eu como, eu já eu não também. compro por isso. Eu não compro por Então, isso. aí vem aquela pergunta de muitos pacientes. Rodolfo, que fórmula que eu posso tomar para controlar a vontade de comer, né, doce ou outra coisa? Não é muito bem a questão da fórmula. Até existem algumas substâncias que são interessantes, mas antes disso, é o ambiente. Não mas ter. em casa tenho criança. Tá, mas para eles também não é certo. Então, é uma educação alimentar na família, é programar as compras. É realmente, quer tomar um sorvete? Compra aquela quantidade para ser consumida naquele momento. Não vai encher o freezer, né, de sorvete, se eu comprar, Rodolfo, deixar lá esquece. full time, né? Então, eu que trabalho com isso, eu uso essa regra comigo, imagina para quem não, né? Eu não tenho. Às vezes em casa eu tinha, e olha como eu sou meio metódico. Eu tinha aveia, eu tenho aveia, leite, que eu quase não gosto de leite, mas às vezes eu comprava leite sem lactose e algum achocolatado, cacau em pó. Aquilo misturado com Uma banana delícia. e maçã. Pronto. Eu comia todo dia. Eu falava, docinho. Já virava a chave. E eu não Daí tenho acaba nada. exagerando nas quantidades, né? Então, no meu caso, o dia a dia é mais isso, realmente. Assim, são alimentos até que são as saudáveis, quantidades. mas em quantidades maiores do que deveria. Não, eu também não como. Se eu tiver em casa, eu vou. Às vezes tá trabalhando aqui, eu vou pegar um negocinho. Você vai comendo sem perceber. O meu ruim é sorvete. Meu pai nos educou lindamente com sorvete. Lá onde ele mora, em Salles Oliveira, tem um cara que eu fui conhecer ele. Ele tem um pote de sorvete que ele faz caseiro, brigadeiro, e põe o sorvete líquido e congela. Rodou. Meu Deus do céu. Eu tinha que ser preso. Isso daí. Eu tinha que ser preso. Não, o sabor é o coco. Eu gosto muito de coco. Parece que a fruta tá lá ralada. Aí, mais uma vez, é aquela história. Gente, fiquei com vontade. Qual que é o nome da cidade mesmo? Salles, Eu tô quase pegando o carro e indo lá atrás disso daí. Salles. Então, pessoal, a vontade, né? Isso, quem gosta quem gosta de coisa boa vai gostar de um alimento como esse. Mas é questão de colocar regras, deixar pra eventualmente. Eu não né? vou comer um sorvete assim, não vou falar marca, mas não vou no mercado comprar um pote e botar na minha... Não vou fazer isso, eu vou comprar o sorvete. É tornar gourmet. esse momento uma experiência e não apenas ficar lá comendo sozinho na frente da TV. Quando eu visito meu pai e minha mãe, eu como o que eles Até comem. porque te remete a lembranças gostosas da infância, a companhia deles. Isso faz parte. Isso faz parte de uma alimentação saudável, Fê, né? As pessoas têm essa visão muitas vezes que alimentação saudável é só brócolis, batata doce, tilápia grelhada. Isso, ok, são ótimos alimentos, mas também temos toda a questão comportamental envolvida. Essa questão de memória afetiva com alguns alimentos, ela deve ser preservada também. Eu acho que são todas gavetas que se abre e fecha, né? Igual, eu gosto do trabalho, eu sou do trabalho, também o treino. Mas quando eu quero, assim, sorvete... Tem uma sorveteria perto de casa, chama... O nome Gourmet. Eu mando pra ela assim, ó... Não me responde, por favor. Oi, Fê! Ela, coco... Eu compro de, tipo, 400 ml de coco. Rodolfo. Aquele sorvete. Nossa senhora. Sabe aquele dia que você merece? Eu mereço. Mas, por exemplo, eu tava fazendo massagem em casa. A massoterapeuta falou assim... Fê, hoje eu vou pedir um hambúrguer famoso. Vou pedir uns 3, porque eu mereço. Eu já não consigo. Tipo, numa quarta-feira, pedir 3 hambúrgueres porque eu mereço. Aí eu já não consigo. Aí aquela questão no dia seguinte vai estar mais sonolento, a digestibilidade é desconfortável, então já atrapalha a produtividade, né? Então, numa quarta-feira eu também não me permito esse tipo de situação, não é pela questão estética, pela questão de produtividade. Muito se fala de nutrição para emagrecimento, ganho de massa muscular, mas a alimentação adequada, ela também é fundamental para performance cognitiva, para performar no trabalho. Então, performance, na verdade, você busca uma energia para performance no exercício, performance sexual, performance no trabalho, é tudo a mesma coisa, né? Você precisa estar em um estado hormonal, em um estado nutricional adequados para ter energia para tudo isso, né? Segunda-feira eu sinto mais, quando eu saio da dieta no domingo,
Segunda eu acordo esquisito, lento, com vontade. Aí a gente já pensa, caramba, realmente se alimentar bem tem seus maiores benefícios, E né? até o Daí fato de já você sair do seu ritmo também vai domingo, né? deixando, Eu me permito mais. Lá para umas 2 da tarde eu já não trabalho, aquele domingo, né? Eu não trabalho mais umas 2 da tarde, já não trabalho mais. Eu já fico mais off. Me conta uma coisa, BTFF Fala, Fê. Conference. Tá chegando. Eu até vou abrir aqui, porque é tanta coisa que o Rodolfo inventou, gente. Olha, tem 2 dias aqui que eu nem sei. Realmente é uma grande experiência. Nas outras edições, o evento aconteceu em um dia. Dessa vez nós dobramos. Verdade. Né? Agora são 2 dias de evento aí com as grandes referências do Brasil em nutrição e medicina esportiva. Não, eu vou ler só os nomes aqui por cima, ó. Rodolfo Pérez, né? Paulo Musi, Tacito, Lancha Júnior, Felipe Donato, Felipe Pereira, Gabriel Kaminski, o Adam Grande Zaba, Camiscão, nossa, gente Adam. boníssima, Arro, Roberta Carbonari, Bruno Zilber, Marcelo Saldanha, Eric, Lucas Caseri, Bruno César. O sobrenome do Eric é? Sliwich. Sliwich, o meu é Fernando Cruz. Olha isso. Mas ele não é chique só também no sobrenome, não. Ele é a maior referência do Brasil e uma das maiores referências mundiais em nutrição e medicina vegetariana. Ele é médico, mas toda a titulação dele é baseada na área de nutrição. Então, realmente, ele é um dos grandes desbravadores no mundo em si sobre a nutrição vegetariana. Então, ele estará ministrando uma palestra sobre nutrição vegetariana no esporte. Existem alguns mitos. Pô, eu sou vegetariano, eu consigo ganhar massa muscular, eu posso fazer uma maratona, eu vou ter prejuízos sendo vegetariano quanto à estética e quanto à performance. Então, o Eric vai nos apresentar uma aula mostrando os pontos principais onde um vegetariano ele deve estar se atentando para não entrar em nenhum tipo de deficiência nutricional. Então, realmente é um profissional brilhante. Eu queria passar um por um pra gente conversar um pouquinho deles. Foi bem legal. Eu até já me meti, então. Não, Desculpa. foi legal. Mas uma pergunta que eu vou abrir, uma pergunta muito simples pra mim. Porque assim, uma vez eu li muitos andares que você fazendo um exame de sangue, você consegue distinguir qual tipo de educação alimentar é melhor pra você ou não tem nada a ver isso mesmo? Isso não tem nenhuma comprovação científica. Já teve uma época isso, né? Sim, a dieta do tipo sanguíneo, né? Não tem nenhum tipo, né, de comprovação científica. Tá. Né? Tanto que isso foi algo que caiu por terra, né? Eu perguntei, você falou sobre vegetariano. Assim, eu não me vejo fazendo uma dieta dessa, eu gosto de comer arroz, de comer carne, eu gosto de mastigar, sabe? Sim, aí com relação às carnes, né, teria uma eliminação, Você né? tem uma vontade. O vegano ou vegetariano estrito, né, que é a mesma denominação, ele vai eliminar desde carnes, leite, derivados, ovos, mel. Já fez essa né? dieta? Já fez Não, esse mas tipo de... eu venho reduzindo o consumo de carne ao longo dos últimos anos, mas pensando inclusive na ecoconsciência alimentar e com relação à questão dos animais em si. A nossa relação com os animais cada vez vem modificando. Eu já vi eu vejo que as próximas gerações, nossos filhos, ou com certamente netos, vão enxergar isso como algo realmente assim inadmissível, né? Quando eu era criança, o cachorro nem entrava em casa. Hoje, quando eu não tenho cachorro, mas minha mãe tem, a minha mãe é minha vizinha, né? Eu almocei com a minha mãe hoje. Eu chego lá, eu tenho que pedir licença pro Nicolau, licença pro Zeca. E aí, né, que se o Zeca estiver no sofá, eu querer sentar no lugar do Zeca. Não pode. Então, o cachorro que manda na casa hoje, né? Então, isso vai se estendendo para todos os animais. Eu já vi então, daqui a alguns anos vai ser nutrição, não vai ser nutrição vegetariana. Eu sinto uma coisa, quando eu vegetariana. como carne vermelha, eu sinto mais... A digestão, ela demora mais, Sim, pra mim, né? Sim. Mas eu fico mais... Aquele que é fisiculturista, atleta, né? Mas eu fico mais denso. Sim, claro. Fico mais denso, sabe? Isso tem a ver mesmo? Não, teria a ver não, mas aí, Fê, por exemplo, Poxa, meu prato predileto, você perguntou agora há pouco, é? ainda é picanha com cerveja, né? Eu amo comer carne, né? Algo lá da adolescência, churrasco com os amigos e tal. Agora, vamos imaginar alguém que já seja criado nesse molde, né? Desde a infância, né? Não seja exposto ali a esse tipo de alimentos. Para você ser uma pessoa
Para não vai ter essa memória afetiva com relação a esses alimentos no passado. Também tem uma questão, eu venho lá de baixo, né, igual eu já te contei, e a carne é aquela comida nobre, né? Então, como eu durante a infância a carne em casa era muito limitada, chega uma hora, caramba, agora eu quero comer, dá-lhe filé mignon aqui, né? Dá-lhe wagyu aqui, né? Agora eu posso, né? Então tem aquela questão ainda, né? Uma questão que tá ignorante, né? A gente associar a carne com comer bem. Sim. Né, a mistura. Mas antigamente era. Minha mãe sempre falava, ó, hoje não tem mistura. Mistura, né? Era carne, né? Você de 81 bem, você, né? não é? Sim, 81, eu também sou de 81. Era carne, mistura da carne. Na nossa infância era muito isso, falava, né? nossa, é frango hoje. Era uma coisa nobre, né? O tipo de carne que na casa, quando eu ia na casa de algum amiguinho, né? Que melhores condições, eu olhava e, nossa, que carne mais macia, não, né? Vinha te vem com essa questão na mente, né? Mas, resumindo, uma nutrição vegana, ela tem inúmeros benefícios com relação à saúde, ela não traria nenhum tipo de prejuízo com relação à performance, só necessita de alguns cuidados. É que hoje, assim como tudo na nutrição, ela está muito levada para o lado industrial. Aí, quando a pessoa fala, vou tirar carne, ela já pensa em comer salsicha vegetal, hambúrguer vegetal, sendo que, na verdade, ela deveria pensar em alimentos variados vindos da natureza em si, mais leguminosas, mais oleaginosas, mais legumes, mais mais verduras, fácil mais hoje, frutas, né? sementes. Muito mais acessível. Muito na verdade, mais. sempre foi. A questão é a informação, mas muitas vezes a informação é desencontrada, né? Então, não é muito pensar em tirar a carne da alimentação, é o que você vai introduzir. Então, para quem tem interesse realmente em estar reduzindo o consumo de carnes, é primeiro começar a introduzir na sua alimentação mais leguminosas, mais oleaginosas, mais sementes, para em um momento em que essa carne já não fizer parte da rotina, você ter esse alimento, né, já sendo substituído. Porque se você tirar a carne do prato, muitas vezes sobra só o arroz e a alface. Sim. Aí também você não vai ser uma alimentação muito pobre em valores nutricionais, né? E o arroz branco, acho que a Juliana me contou que o arroz branco é alguma coisa do que o integral, eu gosto do arroz integral. Não sei se eu amo também arroz integral. O branco parece que eu como nada. E eu tô com fome de novo, parece que eu tenho um pico de glicemia. Tem mais fibras, vai ter... O integral, né? Sim, sim. Eu como tem um valor nutricional ainda. acima. Agora, aquela pessoa que não gosta, nós vamos trabalhar aqui uma educação nutricional para que ela acrescente mais legumes e verduras e compense essa injeção de fibras, né? Eu adoro então, integral. Não é que é tanto faz, não, é que tem uma possibilidade também de adequar a alimentação de quem não gosta do integral. Isso vale para todo tipo de alimento. Eu gosto de comer com tipo carne moída, uma batata frita, um filé mignon, sei lá, não sei porquê, acho que é a infância, né? Remete assim. Sim, sim. Agora, no dia a dia, comer meu frango, eu prefiro o arroz integral, porque eu fico mais saciado, eu sinto que eu tô comendo alguma coisa, e eu troquei pelo 7 grãos. E olha só, Fê, um assunto teoricamente tão simples como daria pra gente ficar horas falando, o arroz. Você disse que o arroz integral te traz mais saciedade. Mas e agora? E quem precisa ganhar massa muscular? Quem precisa comer bastante? Já se torna um problema. Então, muitas vezes, a pessoa que está buscando ganho de massa muscular e no cálculo do cardápio está lá 300 gramas de arroz, é mais fácil comer o arroz branco. Para você ter uma ideia de que não existe... O peso? Pela saciedade, vai saciar menos. Você não disse que você come arroz branco e é como se fosse nada? Agora, se o objetivo é comer bastante, você precisa dessa sensação. Então por isso que... Então aí que é difícil, Fê, a gente falar sobre nutrição de uma forma geral, porque depende para quem, quando, qual que é o objetivo, né? Então é algo complexo. Então por isso que no meu plano alimentar eu tenho pré-treino 300 gramas de arroz branco. O arroz é pela digestibilidade mais rápida, porque a fibra diminui a velocidade do esvaziamento gástrico e isso te incomodaria durante o treino. Então, fibra como pré-treino realmente não é tão recomendado. Então, por isso a importância da gente ter sempre o mesmo horário de treino, porque senão a gente começa a ficar meio confuso. Pra mim tá difícil. Né? De caramba, agora eu vou treinar depois, tal, acabei de comer arroz integral, fica meio bagunçado. Então é importante a gente ter aquela regra de horários. Então faz hora de sentido, acordar, hora de dormir, hora de treinar, hora pra tudo. O meu sono ele tá ruim. Eu fui dormir quase 3 da manhã essa noite, fico repassando o recap, sabe assim, repassando. Tem que virar a chave, hora de dormir. Hora de nanar. Eu queria ver com você, sábado, eu queria repassar tudo que nós vamos ter, porque é muito legal. Claro. Eu vou dar umas passadinhas lá, né? Mas olha só, começa no sábado, dia 19, às 9h20, às 10h40, Muse, você, Tacito e Júnior Lancha. Isso. Lancha Júnior, desculpa. Isso. Mesa redonda. Isso é novo, né? A ideia, Fê, das mesas redondas, nós teremos 4 mesas redondas, já até me adiantando aqui um pouquinho no assunto.
Uma delas será eu, o Paulo, a Roberta e a Roberta. O que nós vamos abordar nessa mesa redonda? Algo, Fê, que hoje coordenando, são mais de 4.000 alunos sobre a minha coordenação em todas as pós-graduações que eu coordeno. Eu vejo que muitos alunos, eles são brilhantes com relação à dedicação, conteúdo, eles sabem realmente daquilo que até mais do que precisariam para começar a sua carreira, mas não conseguem dar aquele passo adiante. Por quê? Aquele lado do mindset, de realmente ter uma visão de gestão de carreira. Então, nós vamos falar sobre isso, basicamente, nessa mesa redonda. Legal. Óbvio, eu quero também explorar ali o conhecimento da Roberta sobre nutrição comportamental, tirar algumas dúvidas gerais. Existe vício em açúcar? E você, existe vício em açúcar? Se você tem essa dúvida, vai lá na BTFF que eu não vou contar aqui não. Vamos deixar um pouquinho pro evento também. Vai arrumar só problema. Compulsão alimentar. Será que tem diferença de compulsão alimentar e impulsos alimentares? Tudo isso eu vou aproveitar para perguntar para a Roberta, que é uma grande especialista. Fome emocional também, fome emocional, fome oculta, tudo isso a gente fome de vai... chuva, sabe que tem fome de chuva? Essa Quando é chove, nova você sente pra fome, mim. você pode comer comida. Essa eu não sabia. Isso é gordice, Fê, para. Isso aí é gordice, né, velho? Tá chovendo, eu mereci um hambúrguer. Foi fome de chuva. Se tá quente, merece um sorvete, né? Sempre vai ter. Não, ontem tava um friozinho, uma chuva, eu falei, eu mereço um hambúrguer, mas eu não comi não. Muito legal isso. Então... E aí, nessa mesa redonda, as pessoas podem perguntar, obviamente. Sim, vamos abrir para perguntas, porque ali nós temos situações diferentes. Por exemplo, aqui entre nós três. A Roberta, ela começou a sua carreira na nutrição relativamente tarde, né? Porque primeiro ela teve uma carreira brilhante na administração, ela já foi aeromoça, já foi modelo, então é aquela pessoa se identificar. Caramba, estou fazendo nutrição com mais de 30 anos, eu tenho condições de me destacar na área. Tá lá, Roberta, umas referências hoje do país da nutrição, com uma carreira relâmpago, onde ali ela conseguiu, né, esse espaço, e eu bato muito nessa tecla, até pela amizade e contato que eu tenho com o casal em si, foi completamente independente do Paulo. Ah, porque é a esposa do Paulo. Nada a ver. É outra área. Não nada a ver com medicina do esporte. Ela andou sozinha. É brilhante. Ali é a parceria do casal, não o profissional que empurrou o outro. Então ela está onde ela está por mérito dela mesmo. As escolas são incríveis. E no meu caso, eu me formei muito cedo. Sim. Então, muitas vezes a pessoa que está se formando com 30 e pouco, ela não consegue se identificar. Pô, Rodolfo se formou com 21. Aí é fácil, né? Então nós teremos esses lados diferentes, né? Você sente que o tem essa dificuldade de tipo posicionamento, de branding? Você acha que tem dificuldade? Sendo muito sincero, Fê, eu vejo um pouco de dificuldade sim, quando a pessoa se forma, por exemplo, acima dos 40 anos e quer trabalhar com adolescentes. Eu bato muito nessa tecla, até uma das pós-graduações que eu coordeno, que começará ano que vem, que hoje é o que mais brilha meus olhos, é a pós-graduação de longevidade saudável. Então, é um público-chave para aquela pessoa que está se formando na casa ali dos seus 40 anos. Cada vez mais, Fê, quantos filhos você tem? Nenhum. Eu também não tenho nenhum. E quem tem filho hoje tem 1, 2. Ou seja, a população está envelhecendo, o número de pessoas com mais idade está cada vez mais alto, e essas pessoas precisam de um suporte nutricional. Então é um público, é um oceano azul para o profissional de nutrição estar atuando, e é um público que vai se espelhar melhor com aquele profissional na casa dos seus 40, 40 e poucos anos, e não tanto com aquele de 21, 22 anos. Não. Esse vai se espelhar muito mais para aquele mais adolescente, aquele mais jovem. E para mim é muito claro que eu tenho 20 anos de prática clínica. Então, meus pacientes, eles foram envelhecendo junto comigo, nesse sentido de a procura. Hoje, a maior parte das pessoas que me procuram tem essa faixa etária também que eu tenho, né? Então, isso é muito... até que é óbvio, mas quando você passa pelo processo, você observa muito bem isso. Faz total sentido por alguém que está na sua faixa etária, né, de idade. Exato. Então, eu acho que quem se forma com 40 e poucos anos, tentar competir um mercado com quem acabou de se formar com 21, 22, vai acabar perdendo. Mas porque ele poderia ganhar em outro campo. Então, escolher o campo realmente de atuação faz toda a diferença. E você tem pacientes de anos? Muito, tem pacientes exatamente com 20 anos de acompanhamento. Muito legal. Eu até brinco, eu falo, nossa, eu devo ser muito ruim, né? Porque até hoje você não aprendeu a comer, né? Mas eu falo brincando, porque são inúmeras as mudanças ao longo da vida, né? Que acabam acontecendo. Uma amizade, um amigo íntimo. Exato, muitas vezes a pessoa já atinge seu objetivo estético, mas é engravida. Ou então, ou então acaba tendo algum tipo de patologia, que muitas vezes a pessoa é saudável, ok, mas acaba por questões... O Roberto falou assim, Fê, você precisa comer outro tipo de... Eu falei, eu como muito brócolis. Tá, mas tem mais de não sei quantos tipos de... Eu falei... Eu nunca pensei nisso, que eu posso ter um acompanhamento para conhecer outros tipos de leguminosos, né? Por exemplo.
Não, perfeito. E você falou do brócolis, só com relação ao brócolis, Fê, a gente vive em um país, né, pobre, um país onde metade da população... tem uma frase que eu gosto muito, né? Metade da população tem fome e a outra metade tem medo daqueles que têm fome, né? Então, seja a questão da violência que a pobreza acaba gerando, enfim, problemas sociais enormes. E o desperdício de alimentos é gigantesco. Você me falou no brócolis, já me recordo da folha do brócolis. Você come a folha do brócolis? Poucas pessoas comem a folha do brócolis, que é riquíssimo e muitas vezes é desprezado. Uma besteira, pessoal, é comprar no mercado vou dar um exemplo, abóbora descascada sem semente. Poxa, a casca tem fibra, a semente é fonte de magnésio, então partes nutritivas do alimento são desperdiçadas. Então isso também é o que eu bato na tecla da educação nutricional. Hoje pouco se sabe sobre a sazonalidade, os famosos alimentos da época, frutas, legumes e verduras da época. Só que sabia, Fê, que dependendo da sazonalidade, aquele alimento da época ele tem mais um valor nutritivo melhor. Então além de ser mais barato, ele ainda é mais nutritivo. Então são informações que deveriam estar disponíveis para toda a população principalmente carente, que necessita de um suporte nutricional adequado e muitas vezes desperdiça partes nutritivas ali do alimento. Nossa, né? Não sabia. Depois nós temos, aí tem o intervalo, 11h10, meio-dia, Felipe Donato, manejo nutricional e exercício físico para recomposição corporal. Perfeito. O Donato é um grande profissional. A gente já viajou meio que o mundo palestrando no período antes da pandemia. Espero aí que agora, né, com o mundo mais normalizado nesse sentido, pelo menos a pandemia, a gente retome as palestras ao redor do mundo. Então, o Donato, ele é um profissional extremamente diferenciado e muito raro um perfil como o dele, porque ele tem uma carreira acadêmica brilhante, né, doutor pela USP, mas ele tem uma carreira também brilhante no consultório, então ele conseguiu unir essas duas situações. Então ele tem uma prática clínica absurda, em conjunto ele tem ali uma bagagem científica gigantesca, então ele tem essa forma brilhante de palestrar, porque muitas vezes é um questionamento das pessoas. Mas esse palestrante, ele trabalha só na prática. Ele não fala muito não apresenta artigos científicos. Ou o contrário. Esse cara sabe tudo na teoria, mas nunca atendeu ninguém. Então, o Donato, ele navega nas duas áreas. Né? Então, é um profissional incrível. E esse tema de recomposição corporal, né, de ganhar massa muscular e definição, ganho de massa e perda de gordura, é possível fazer ao mesmo tempo? Né? Então, realmente vai ser o que ele debaterá nessa palestra ali no nosso BTFF. Meio-dia, Felipe Pereira, exames laboratoriais no esporte, resposta adaptativa e à normalidade. Você bateu os temas com todos eles ou eles foram sugerindo? Eu pedi três sugestões para cada palestrante e aí fomos encaixando dentro também, Fê, das maiores dúvidas dos alunos em si. Porque, por exemplo, uma grande carência na faculdade de nutrição, principalmente, é a interpretação de exames laboratoriais. É muito básico, perto do que hoje o mercado exige. A interação hoje do nutricionista com o médico, né, diferentes especialidades, o nutricionista precisa falar de igual para igual com qualquer profissional com relação à interpretação de exames. Então não é apenas ele solicitar sozinho no consultório e dizer que está certo ou está errado para a saúde do paciente. Não, ele precisa pegar aqueles dados e conseguir dialogar com qualquer profissional. Então o nível tem que ser lá em cima. E o Felipe Pereira é um médico do esporte, com residência pela Unifesp, é um grande amigo querido, também já palestrei aí por tudo quanto é canto com ele, e ele apresentará justamente alguns exames laboratoriais que podem trazer dúvidas na interpretação devido a alterações que não são anormalidades, mas são alterações comuns dentro do esporte. Então vamos imaginar alguém que treina muito intensamente, ele pode apresentar algumas alterações em marcadores bioquímicos que podem ser mal interpretadas se não existir esse conhecimento das relações com o exercício. Hein? Vai depender, um exercício, uma corrida, um exercício de musculação, um atleta de luta. Então, tudo isso ele vai trazer nessa aula pra gente. Que legal, do meio-dia. E até, Fê, olha só que interessante. Por meio de dados bioquímicos muito bem coletados, o que seria muito bem coletado? Eu preciso ter um controle da sua alimentação, por exemplo, antes de você fazer os exames. Então, não adianta você tirar o seu exame agora, eu olhar, claro que eu vou ter uma ideia, mas uma ideia mais assertiva, se primeiro você se consultar comigo, elabora um planejamento alimentar, você segue e aí você faz esses exames. Eu consigo te dizer, com esses resultados, se você está ingerindo uma quantidade adequada de proteínas, de carboidrato, se existe alguma necessidade de adequação em algum micronutriente. Você prefere passar um plano alimentar primeiro? Sem dúvida, é uma forma muito mais assertiva. E até será discutido nessa palestra, Fê, alguns pontos que são negligenciados, como, por exemplo, até uma dica para todos aqui antes de fazer os exames laboratoriais. Você me disse que você dormiu mal essa noite, certo? Se você tivesse que fazer exames hoje, provavelmente você teria ido. Mas não deveria fazer.
fazer. Porque você teve uma noite de sono atípica. Teve uma discussão, algum fator estressante atípico, não faça exames no dia seguinte. Então você precisa fazer dentro da sua rotina habitual. Viajou, chegou de viagem, fazer exames? Não. É sempre buscar ali pelo menos uma semana de observação de uma rotina adequada, uma rotina habitual. Um problema é que muitas vezes a locomoção até o laboratório já é um problema. Você chegar no laboratório e ser mal atendido pelo atendente. Por isso que tem exame que você tem que descansar, ficar acho que 10 minutos. Qual que é esse? Sim. É creatinina? Não. Enfim, deve ter vários. Sim, eu já fiz alguns, Cortisol. Na verdade, temos vários aqui que deveria ter esse tipo de adequação. E hoje, até a coleta domiciliar, quando possível, é interessante. Eu faço em casa. Cada vez mais nós estamos tendo acesso à coleta de exames por meio da saliva, né? Seja o cortisol salivar, até hormônios por meio da saliva, acaba sendo mais fidedigno. O problema é sempre... Custo é uma realidade que no Brasil, né, a população mais favorecida acaba tendo o acesso de imediato, mas a gente espera que em algum momento tudo isso vá facilitando. Eu faço em casa, mas muito bom. Fazer os exames de uma maneira adequada é tão importante quanto a interpretação. Entra no quarto aí. Próxima vez, tenta fazer domiciliar, pede para ir até você. Eu faço em casa. É muito bom. É muito melhor. Eu tô de pijama ainda com sono. Vai lá, tira aí. Vamos lá, Rodolfo, aí tem uma pausa para o almoço, às 14 horas, Rodolfo Pérez, individualidade no atendimento nutricional, da estética à performance. Isso. Quando eu organizo um evento, Fê, normalmente por causa até da demanda que exige, eu acabo não palestrando, né? Eu acompanho as mesas redondas, acabo, né, apresentando os palestrantes. Não sabia. Mas assim, esse ano eu não resisti. Eu não aguentei. Aí nós teremos uma cerimonialista que vai me ajudar na apresentação de todos os palestrantes para eu ter esse tempinho livre ali para conseguir estar me concentrando para a palestra. Porque você sabe muito bem, palestrar para 1.500 pessoas, não é simplesmente bora lá, né? Não, é toda uma preparação de pelo menos uns 30 minutinhos ali, né? Respirando e se inspirando para realmente fazer uma boa apresentação. Então, estarei ali fazendo essa palestra, onde eu falarei muito sobre prática clínica. Vou mostrar também, acabei de falar de exames, alguns dados, vamos imaginar com estudo de caso, alguns dados, exames laboratoriais, o que eu faço na prescrição nutricional, esse tipo de treino, qual tipo de alimentação, suplementação. Vai ser uma palestra bem dinâmica, com muita prática clínica. Legal. A ideia realmente é que na segunda-feira todos ali presentes já tenham mais estratégias para colocarem na sua rotina de consultório. Nossa, um profissional que for no BTF vai ser com a cabeça cheia de informação, com muita coisa nova, com uma revolução na vida, né, profissional? Olha, uma dica, pessoal. Só de 4 palestras aqui, ó, as 4 iniciais, depois do almoço. Vou falar que é algo muito sério, Fê. Um evento desse é algo, né, realmente de altíssimo nível. Mas o congressista, ele tem que estar lá de corpo e alma, e não apenas de corpo. O que eu tenho observado? A dificuldade, seja da mesma história da academia e a mesma história do prato de comida. Eu observo uma dificuldade do congressista se concentrar nas aulas, 100%. Muitas vezes está mais preocupado em ficar filmando, ou então ele está preocupado em bater foto no melhor ângulo para fazer um post, para mostrar que está estudando, e na verdade ele não está concentrado na aula. É igual quando você vai num show, né, mudando de assunto aqui, Sei o que você vai falar. Não mudando de assunto, mudando aqui de ponto, né, de campo, né? Você vai num show, a pessoa tá lá filmando e não presta atenção. Assim, o tempo todo. Negócio que talvez ela nem vá assistir, porque se ela digitar no YouTube o nome do artista, vai aparecer. Achar. Então, é a mesma coisa no nosso congresso. Todos os profissionais vão ter várias palestras na rede social para ver depois gravado. Ali se conecte, grave com a sua memória, anote aquilo que é importante, porque realmente nós reunimos profissionais que dominam exatamente essas áreas que eles estarão palestrando. Então é um conteúdo riquíssimo, Fê. Quando eu estou num evento como esse, que eu não posso assistir todas as aulas, eu fico agoniado. Caramba, eu queria estar aprendendo também, porque cada uma dessas aulas eu acabo aprendendo sempre que eu assisto, né? Kaminski, como eu gosto desse Kaminski, gente. Ele Combinações, é uma vez, né? Eu todo feliz. Nós fomos jantar, nós fomos jantar uma vez, eu e mais 3 amigos. Loco, olha como eu tô, fiz esse vídeo hoje ali. Você tá assim? Ô, Kaminski, bora fazer uma dieta. Eu mostrei tão feliz pra ele. Olha só, aí às 14h50, Gabriel Kaminski, combinações de hormônios para booking e cutting. Exatamente. Hoje com a medicina esportiva, né, com um médico realmente atuando também nessa área. Você tá num booking eterno? Tá num booking eu sou booking humano. Tá num booking desde que começou a treinar. Meu Deus.
Né? Então, esse conhecimento realmente de hormônios é algo fundamental, não apenas para o médico, que vai ser o prescritor, mas também o nutricionista que está fazendo a interação droga-nutriente, ele precisa conhecer tudo isso. E lembrando, esse evento também nós teremos a palestras de 5 ou 6 médicos, se não me falha a memória, são 5 ou talvez até sejam 6. Né? Então, realmente é um evento direcionado aqui também para médicos. Né? Então, Sim, teremos total. esse momento. Qual que será o esteroide que se mais utiliza em cutting? Será uma nandrolona? Será um estanozolol? Será Vou uma participar desse. metenolona? Ou será que é uma combinação? Enfim, vai lá que você vai aprender bastante sobre esse assunto. Toma água mesmo. No passado polêmico, né? Olha só, vou te contar, eu falo muito isso para meus amigos que trabalham forte nessa área hoje. Em 2004, né, o meu primeiro livro foi sobre hormônios do esporte. Foi preso. Eu quase fui preso. Hoje eu fico muito feliz em ver esse tema tão importante ser apresentado com profissionais de tanta qualidade, tanto conhecimento técnico, para que realmente aquele profissional compreenda os seus prós, os seus contras, as suas aplicações clínicas que são formidáveis, né? A minha mãe toma nandrolona, poxa vida. Uau. Minha mãe, dona Hilda, de 72 anos, a nandrolona faz parte da sua prescrição. Ela é muito bem acompanhada pelo Dr. Felipe Pereira, inclusive, que para ela, para a saúde óssea, é fundamental. Lógico. Então, claro, existe o uso clínico, existe o abuso, Sim. existe uma possibilidade de uso pensando em performance, quando não existe doping, claro, aqui na situação. Então, é um assunto que deve ser apresentado em congressos, né, desse nível para médicos e nutricionistas, mas sim, não essas lambanças que muitas vezes a gente vê em YouTube, né? Algo realmente respaldado com profissionais com base clínica, né? exatamente, com embasamento clínico, nada de achismo, né? A ciência não Meu pai não usa- aceita achismo, né? Meu pai usa gel. Ele foi num médico, eu falei, Perfeito. aonde você... É interior, assim, não tô... Aham. Mas você nunca espera, assim, meu pai é uma cidade de 42 mil habitantes, ele foi no endocrinologista. Eu falei, pai, o que é esse bump aí? Eu li. Pai, você tá... Ué, ele me mansou, eu tô vestindo melhor. Ficou mais... Ele tem 69, Mas até ficou mais ativo, ficou mais até disposto. algo incrível, né? E um país com uma dimensão continental como o nosso, a vantagem do ensino à distância. Porque muitas vezes o profissional tinha muita dificuldade de se atualizar estando distante de grandes centros pela dificuldade. Às vezes devia ir um congresso cada 5 anos, né? Hoje o profissional pode morar no lugar mais distante. A gente está falando de estado de São Paulo, ok? Mas pode morar em qualquer mas muda. região, ele consegue se manter atualizado, né? Então, o ensino à distância é incrível, né? Claro que a gente gosta muito dos eventos presenciais, mas hoje o ensino deve ser híbrido. Ajuda muito. O ensino híbrido, eventos presenciais e também esse adendo à distância, né? Aí depois do Kaminsky tem uma mesa redonda de bodybuilding. Exato. Aí você falou o atleta, Teremos não falou? um grande atleta, grande Bruno Santos, né? Um atleta que vai apresentar, ele tem um histórico também de atleta, como atleta de lutas. E qual que é o objetivo dessa mesa redonda? Fê, a gente apresenta a teoria, tal, o aluno vê aquilo, segundo o autor tal, é tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, tá, mas o que um cara gigante come? Será que tem fundamentação científica? Nossa, que demais essa palestra, Como é que será isso? Então ele vai apresentar a alimentação dele em bulking e em cutting, o bulking que você gosta. O que eu faço? E aí, refeição a refeição, eu estarei debatendo com ele, tá, vamos analisar aqui então essa refeição. Vou fazer uma apresentação de quantos gramas de cada nutriente que tem, se está certo, se está errado. Legal. Lógico que assim, errado não estará, porque o cara é um grande campeão. Mas vamos analisar tecnicamente ali se existe essa interação entre ciência e prática, no que ele faz com essa alimentação e também com o uso de suplementos alimentares, né? Então vai ser essa questão prática, né? Esse bate-papo bem e é uma prático. coisa tão óbvia, mas é uma coisa muito nova essa mesa redonda bodybuilding, E para não quebrar é? também aquela questão de só palestra, né? De ter também um bate-papo mais Tirar ali. dúvida, né? Exatamente. É muito algo legal. mais, Tá de parabéns. mais amplo ali com o O pessoal. Adam Abbas, desidratação no esporte, avaliação de estratégias farmacológicas e não farmacológicas. Exatamente, principalmente ali no fisiculturismo, existe toda aquela dúvida, como que o atleta faz a última semana? Ele aumenta a água, ele corta a água, ele usa água destilada, ele usa algum diurético, ele tira sal, coloca sal. Então o Adam, que é um grande preparador de atletas, ele estará falando sobre exatamente esse tema, né? É um tema extremo, você não tem ideia, Fê, como que o profissional tem dúvidas sobre isso, porque é algo até então muito empírico, muito de feeling do próprio atleta. E nós hoje, nós já temos assim, profissionais como o Adam que buscam evidências científicas para realmente levar o mais seguro para o atleta, porque uma desidratação errada
pode levar o atleta a óbito. Um processo de desidratação mal feito é muito mais perigoso para o atleta de fisiculturismo do que, por exemplo, um uso de esteroides em bulking, né? Porque realmente você exagerou no diurético, você pode ter ali uma parada cardíaca devido a isso, mesmo, né? Então, já temos algumas mortes, né, ao longo dos anos no esporte por causa disso. É algo perigosíssimo também para lutadores, né, que precisam fazer o famoso bater o peso, né? Então é algo que realmente gera sim, isso muita muito dúvida. Faz banheira, não faz? Faz sauna, vai como fazer é que... tudo isso. Exatamente. Então, assim, é um tema brilhante. Tá muito realmente bom, né, esse ano, né? Para o pessoal ter essa visão prática. E o que é legal? São profissionais que trabalham na prática, né? Então, não é só aquela enxurrada de artigos científicos. Não, são artigos e aqui na prática. Que é mais que funciona. Exato. Você O atleta tá lendo, o profissional tá lendo um artigo, então, tal ano eu fiz isso com tal atleta. Então, é muito gostoso. Eu já fiz uma vez, eu fui fazer uma sessão de foto. Uns 4 anos. Eu era jovem, 37. e aí, eu não sei quem foi que me passou. Foi um atleta na época. E eu fiz desidratação. Meu pai, quando eu acordei, peguei minha viola, botei na sacola, eu falei, Fernando, onde estava esse corpo? Eu podia ficar sempre assim, né? Aquela sensação. Né? Mas, por exemplo, 10 litros de água. Era enlouquecedor. É uma compensação hídrica, né? Mas aí ele foi cortando. Aí no outro dia eu comi... Suspiro? Pode ser. É muito individual. Eu fui fazer a foto e olhar... Não é possível que sou eu. Aí eu vou lá... Não é possível que sou eu. Seco, e o gomão do abdômen, sabe? Fez uma compensação de carboidrato junto com a desidratação. Né? Aí deu 3 dias de novo. Aí eu fiquei meio malzão à noite, meio lento. Mais que eu reidratei e tal. Mas eu fiquei meio badzinho. A desidratação, ela varia de cada esporte. O fisiculturismo se faz uma desidratação em conjunto com uma compensação de carboidrato. Já o lutador é desidratação, para depois a recuperação para luta. Então, assim, são situações bem interessantes e ambas são muito perigosas. Elas têm que ser feitas com muita cautela. É perigoso. Você pesa lá quando vai no seu consultório aqueles que vai fazer uma negociação? Não vai pesar não, vai? Aquele negocinho que você segura, como é que chama mesmo? A bioimpedância? Pi. Pra que aquilo, assim, né? Esses dados são importantes para... Nós sabemos a evolução, né? Para onde você estava, onde você está hoje, para onde você quer ir. Agora, a avaliação da composição corporal, para a gente saber se estamos bem ou não, é o espelho. Eu até brinco assim, brinco falando sério, balançou é banha, não tem essa de impedância, de DEXA para isso, né? Você se olha no espelho, você sabe como você está ou não. Né? Agora, é importante para o profissional ele ter esses marcadores, né? Principalmente em populações mais específicas, um adulto mais velho, aí se torna então você guarda para você a informação. Eu vou lá, faço, tem que fazer, mas você guarda para você a informação. Aí depois voltamos essa é bem legal essa mesa, que ela é um pouco maior que a primeira de tempo, não é? Ou eu tô errado? Daí é a mesa científica. Isso, das 5h40 até 19h, Muse, Arro e você de novo. Isso, exato. Plane Talk. Perfeito. É que uma mesa redonda, acho que você confundiu a primeira com essa última. A primeira é com o Tácito e com o Lancha, certo? Perdão. Primeiro é o Muse, Rodolfo Pérez, Tácito e Lancha. Aí à noite, final do dia... Perfeito, que a gente falou dessa mesa, que a gente vai falar sobre gestão e carreira... Aí vem o Paulo Roberto Camargo. E essa com o Tácito e com o Lancha Júnior, poxa, os dois são referências mundiais em suplementação e nutrição esportiva. Então, nós vamos colocar temas onde se tem muita dúvida a respeito e vamos realmente colocá-los ali para apresentar tudo que a ciência diz sobre cada um desses assuntos polêmicos. Exemplo, Fê, quem é da área já vai me entender. Betalanina na musculação. Tem muita polêmica. A betalanina hoje é um suplemento muito utilizado, pensando em melhora de performance, mas a grande questão é se a atividade em si traz algum benefício ou não. Então, essa, por exemplo, é uma das dúvidas. Até mesmo aquelas dúvidas que teoricamente são até mais simples, mas ainda existem, por exemplo, como sobre creatina. Creatina e saúde renal, creatina e retenção hídrica. Vamos colocar as duas maiores referências do Brasil e também referências mundiais para abordar esses assuntos que são, muitas vezes, bagunçados em redes sociais. Vamos perguntar para quem realmente sabe tudo sobre esse turma, assunto. Essa mesa redonda é a primeira que começa no sábado, tá? Que é o Paulo Musi, Rodolfo, Tácito Júnior e Lança Júnior. Exato. Aí a última foi aquela que falou bem lá no comecinho. E vai o Musi, a Beta e ele
para falar sobre gestão, empreendedorismo na área da nutrição, correto? Exatamente. E da Maravilha, medicina. adorei. Empreendedorismo, perfeito. Vamos falar de marketing também, um marketing, legal. né, Tem que ser real, feito. ali a opinião de cada um sobre esse Ah, marketing, né, que a sim. gente até fala muito sobre isso, né, Vamos, Fê? sim. Essa questão das redes sociais, a gente olha todo mundo igual, né? Ah. Todo mundo igualzinho na rede social, parece que a mesma agência faz de todo mundo, né? Então vamos falar também um pouquinho sobre muito isso, bom. ainda mais com o Paulo lá, que é a Sim, nossa maior referência hoje sim. de profissionais da área de saúde, e utilizando redes Mas você sociais. viu que é sempre muito básico, né? Você reparou pensar, é muito conteúdo e é interessante isso, né? Aí amanheceu domingo, no dia 20 de novembro, é tipo semana que vem quase. Até hoje é Eu dia devo 5, dormir por imagina. lá mesmo. Olha, A gente vai acabar dormindo por lá, né, velho? acaba a feira, acho que eu fico assim, ó. Nossa, Não eu é um fico dia 2 bom dias. pra fazer exame laboratorial. Não é de falar comigo, de querer conversar. Vou comer hambúrguer, tá? Domingo. Dia 20, vou comer hambúrguer. Cerveja, acho que é uma boa ideia. Aí amanheceu domingo às 9 horas, Bruno Zilber, atleta de elite, microbiota amadora. Exatamente. É um assunto que não podia ficar de fora, que é sobre microbiota intestinal. Né? Hoje, realmente, nós temos várias até pós-graduações específicas sobre esse assunto, que realmente, seja para o atleta, seja pensando em emagrecimento, a compreensão da microbiota, ela deve ser um dos tópicos principais aqui do profissional da área de saúde. E o exercício em alta intensidade, em alto volume, ele acaba prejudicando a microbiota. Por isso esse título, né? Atleta profissional, microbiota amadora. Então, é o que acontece, porque o atleta não tendo muitas vezes o profissional que acompanha o atleta, ele não tendo esse conhecimento, ele não vai cuidar dessa microbiota e apenas os prejuízos do exercício físico acabarão afetando esse atleta. Então, nós temos que fazer um cuidado para que não tenhamos esses malefícios, né, gerados pelo exercício intenso. Exemplo, Fê, vamos imaginar aqui que alguém que corre muito, um atleta aqui de maratona, ele pode prejudicar o seu intestino ao ponto de não ter uma boa absorção de nutrientes e gerar uma anemia. Por exemplo, para você ter uma ideia. Então, nós não somos o que nós comemos apenas. Nós somos o que nós comemos, mas também o que nós absorvemos. E a absorção de nutrientes acontece basicamente no intestino. Então, se o intestino não está saudável, e o intestino saudável não é só a questão do hábito intestinal, é realmente toda a qualidade desse intestino. Ele será fundamental na absorção de nutrientes. Você sabe uma vez que eu fui num nutricionista, muito tempo atrás, ou no endócrino, ou nutricionista, ou nutrólogo, ele me pediu uma colonoscopia. Sim, Ou endócrino, eu falei, ok. eu não cheguei a fazer. Hoje testes de microbiota, temos Mas faz tempo. exames coprológicos funcionais, temos Não fiz, vários. tá? Só pra te Mas, Fê, até, pessoal, esse é um assunto que muitas vezes até a gente tem vergonha de falar, né? Mas Não. seja a pessoa mais bonita, mais rica, ela faz cocô, ela solta a pum, então isso é Exatamente. natural, né? Isso é algo fisiológico. Eu não fiz nem endoscopia nem colonoscopia. Eu preciso fazer, porque eu não sou mais jovem. Ele é jovem, eu não sou mais jovem. Vou fazer 42. Você vai fazer quando? 42 também, Quando você vai poxa, em abril. Abril Passa 2023. rápido, né? Agora como a gente muda de assunto Mas a muito rápido. cabeça é de 15 Não, ainda. total. Mas quando eu fiz 39, você teve o tipo, meu Deus, vou fazer 40? Você teve isso? Cara, tive. 39 Não, pra mim tive foi sim. foda. Caralho, 39. Tive sim, foi estranho. Foi, eu fiquei estranho. parado assim. Mas também foi exatamente aquela fase que eu te contei que eu virei a chave da vida. Eu falei, pô, tô aqui, se tudo correr bem, tô na metade da vida. Já usou a chave? Então- Me dá ela. Então eu presta comecei a trabalhar melhor esse lado, de cada momento, estar 100% naquele Presente. momento, organizar o dia. Até um assunto teoricamente polêmico, mas para mim não é polêmico, Fê, é com relação ao fracionamento de refeições ao longo do dia. Eu vejo discussões de profissionais dizendo, não precisa comer a cada 3 horas, você pode comer tantas vezes ao dia, tal, etc. Para mim, eu vejo como fundamental nós temos regras em toda a nossa vida e não apenas na alimentação. E você tendo um fracionamento alimentar adequado ao longo do dia, você vai fazer pausas para a refeição e até você vai dar uma descansada de alguns minutos para o seu trabalho em si. Então, esses momentos, né, chaves ao longo do dia, sejam 5 ou 6 vezes, eles são importantes também para essa desconexão com o trabalho. Então, Para dar aquela respirada, se conectar com o alimento e depois voltar para o trabalho, voltar para o estudo, essa voltar chave- para aquilo que você está Cadê fazendo. a chave? Me dá essa chave agora. Onde compra? O Pix, manda o Pix. Eu preciso trabalhar essa chave. Eu preciso. Então, essa virada de chave dos 40 anos para mim foi muito importante no lado, inclusive, profissional, né?
Que antes eu me via, dos 30 aos 40 anos, eu me via sendo um profissional muito bem sucedido, satisfeito onde eu tinha atingido, mas meu lado pessoal, ele sofria. Era tanta pressão que eu impunha comigo mesmo que eu sofria. Eu sofria, eu era uma pessoa que vivia mal internamente. E hoje eu tenho muito mais pressão no trabalho, eu coordeno coisas muito maiores do que antes, mas eu aprendi a ter calma para resolver situações. Então isso foi uma virada. É uma maturidade. É a maturidade que trouxe. E tudo é muito imediatismo, é muito imediatista tudo ultimamente, né? A pessoa te manda mensagem, já quer resposta, já manda ponto de interrogação. Exatamente. E se você cair nessa não vibração, pode deixar, não que eu faço pode muito, deixar. eu coloco no modo, eu desativo o WhatsApp, eu tenho dois, o trabalho e o pessoal. Eu desativo o de trabalho, porque às vezes não dá. Às vezes você tá fazendo alguma coisa no Excel, eu adoro fazer planilha financeira e tal. Eu tenho que fazer planejamento, tem que pensar em estratégia, eu preciso analisar cada caso, cada paciente, cada cliente, é um caso. Se eu não desativar o WhatsApp, eu não consigo, fica pingando. Eu vou te dar um exemplo de agora, nesse exato momento. Quando a gente terminar aqui, daqui eu vou para minha casa e vou fazer uma refeição e só depois dessa refeição que eu vou olhar o meu WhatsApp. Ah, não, gente. Porque, por exemplo, Fê, vamos imaginar, se eu abro aqui o meu WhatsApp, com certeza, tá moendo o pau lá, o pau tá torando no WhatsApp nesse momento. Aí eu olho, vai me gerar ansiedade, vai me gerar até uma angústia às vezes. Caramba, né? Eu preciso resolver isso agora. Pode trazer um acidente de trânsito na sequência. Eu posso tentar dirigir mexendo no WhatsApp. Então, Fê, são regras que a gente precisa fazer. Só quando dá merda que a gente pensa nisso, né? Só depois que bate o carro porque tá mexendo no celular, que é caramba que eu tô fazendo. Então, vou desativar esse meu programar. WhatsApp, Eu almoço. Eu nem desativo, eu simplesmente não olho, né? Pronto, tá lá, tá ativado. Eu simplesmente não olho, né? Só tiro a parte lá de vibrar ou de tocar, né? Sim. Mas igual eu almoço com a minha mãe boa parte dos dias da semana. E eu treino um pouco antes. Então, algo também que eu aprendi: jamais olhar no celular antes da hora do almoço com ela. Por quê? Porque senão eu levo problema pra mesa do almoço. Aquela energia. E é o meu melhor momento do dia. É aquele momento que... Quantos posts que você já viu eu fazer almoçando com a minha mãe? Nunca. É o melhor momento do meu dia. É o momento mais rico da minha vida. É aquele momento que eu nem permito, assim, imaginar, alguém né? entrar. Porque sou eu, ela e a nossa comidinha na mesa, né? E algo muito legal, pessoal. Eu, teoricamente, né? Quase um atleta amador, adoro treinar, treino bem. É o que eu como, ela come também. É uma senhora de 72 anos, é a mesma alimentação. Então, a mesma variedade alimentar, o que muda é a quantidade, né? Eu como mais do que ela. Mas, então, eu preconizo muito isso, a alimentação da família. Muitas vezes a pessoa vai ao nutricionista, chega em casa com um programa alimentar, agora eu tenho que comer separado. Não, você deve explicar para as pessoas em casa o que é uma alimentação saudável, porque o que muda são as quantidades. E, claro, preferências alimentares. Sim. Hoje tinha quiabo, eu não sou muito fã. Minha mãe comeu quiabo, eu fiquei nas outras coisas. Também, vai no rumo. Tinha beterraba também, que eu não sou tão fã, eu pego uma rodelinha, mas aquilo faz parte, né, do convívio. Sal na beterraba, não dá. Aí eu saio dali, carro, chego em casa, no caso, se eu for pra um dia de trabalho em casa, aí Você eu não sento... leva o trabalho em casa? Não, aí no caso, uma hora do almoço. Aí saio de lá, vou pra um dia que eu vou trabalhar em casa. Chego em casa, tomo banho e tal, sentei no computador, eu abro o WhatsApp. Então, mas aí... E aí eu respondo aí tudo. Aí eu tô preparado. Sabe aquela... Eu tô na guerra. Pode vir, vem, galera. Vem problema. Vem problema que eu arrebento você. Aí, ok, o duro é você tá focado no trânsito, vem problema. Você tá com alguém que você ama muito, seja a esposa, marido, tal, pai, mãe, filho, e você tá ali com problema. Gente, não é a hora. É hora da guerra, é a questão hormonal, luta e fuga. Que eu tava lendo? Você tá preparado pra hora de brigar, né? Aí sim. A gente perdeu o time de fazer nada. Quando você vai pro elevador, fica olhando pro número descer. Eu moro em prédio, chega a ser... Banheiro. É triste. Não fica assim, né? É triste sentar no elevador e tá lá a família inteira, cada um no seu celular, vivendo o seu mundo. Em casa não tem isso, não. Gente, Meu isso pai é não gosta. simples de resolver. Isso é simples, não é complexo, pronto. Olha como a gente dispersa. O padrão convidado não sou eu, não, viu? Mentira, sou eu. Eu falo, não, eu vou na onda também. Marcelo Saldanha, às 9h50. Periodização nutricional, o que, para que serve, como implementar. Como tem coisa na nutrição. E olha só que gostoso, né, Fê? O Marcelo Saldanha, Tácito Júnior, Lancha Júnior,
foram, e continuam sendo, óbvio, referências minhas, do Paulinho, né? Na Legal. época de faculdade, nós líamos artigos deles. Então, hoje, receber um sim, quando a gente convida para um evento, né? E eles estarem ali do nosso lado, é uma satisfação enorme. E, além disso, né, a gente poder chamá-los de amigos hoje, né? É uma satisfação muito grande. É fácil, até eu não vejo isso como dificuldade, você conseguir enganar pessoas em redes sociais que não conhecem nada da área. Eu começo amanhã eu invento lá, pessoal, fubá com água de manhã emagrece. Aí todo mundo entra naquela vibe, durante um tempo até essa mentira vai, né? Depois, lógico, cai por terra. Agora, você conquistar o respeito de pessoas que realmente entendem da área que você atua, que são as maiores referências, né? Realmente é uma satisfação muito grande. Eu jamais quero perder essa busca que eu sempre tive e hoje estar Ele ao falou lado pra deles. mim como é que eu esqueci o nome dele agora? Que eu ri tanto com ele. O Tácito me chamou. Fala, Aham. Fê, não sei o quê. Ele pediu pra colocar uma música, um rock. Ó, porque eu vou entrar no palco, eu vou usar. Ah, não. Olha, Do Rodolfo AC/DC, né? Pérez. Do AC/DC. Esse. Ele pediu pra mim também, ô general, mas você também Falei, aí ele pulou, General D. Eu falei, o Rodolfo vai adorar, fala com ele. Falei, então, mas tem que ver com o Rodolfo essa parte. Ele falou com você? Falou, e olha, por incrível que pareça, eu tô nesse momento agora com a equipe, né, de produção Eu acho, de vai. Ele vídeos. quer entrar nessa mesa Deixa redonda, não é? comigo. Não, deixa É. comigo. Ah, ele é Deixa muito comigo. legal. Então, e a aula do Marcelo Saldanha sobre periodização nutricional, qual que é a questão? A nutrição esportiva depende, obviamente, do exercício físico. Agora, vamos imaginar, você tendo um planejamento de treino elaborado pelo treinador, seja você querendo ganhar massa muscular, ou emagrecimento, ou até mesmo maratonista, não importa. Você precisa dessa periodização de treino. Só que em cima dessa periodização de treino, o nutricionista elabora a periodização nutricional. E nunca o contrário. Não adianta você vir no meu consultório, eu elaborar um planejamento, você chegar para o seu treinador, o Rodolfo me passou essa alimentação. Ele olhar, nossa, Fê, você vai comer pouco, então o treino vai ser leve. Não, isso não existe. Ah, tá. É o contrário. O treinador elabora o treino, o nutricionista elabora a periodização nutricional de acordo com a periodização de treino. Tem que Interessante. casar, né? Principalmente falando aqui de um atleta profissional que tem dias que treina 2 ou 3 vezes no dia, outro dia treina 1, ou tem dia que tem descanso, treino regenerativo. Então, o Você que tem muda? descanso no seu treino? Tenho. Que dia que você descansa? Eu deixo ele bem solto, geralmente o dia que eu viajo, Fê. Quando eu viajo, assim, muitas vezes Acumulo acaba... os dias de descanso. Exato, eu vou treinando, geralmente 6 vezes na semana. Eu gosto de treinar Mas 7, às vezes. Domingo eu vou como super tem de muitas boa. viagens, né, principalmente agora, né, que os eventos voltaram, né, muitas palestras aí acontecendo, então eu acabo tirando um dia pra descansar, mas por falta de tempo mesmo, pela logística. Eu também quero, Mas é importante, o tô me descanso é planejando ano importante. que E vem. falando de um atleta ainda, ele se torna fundamental, a recuperação em si, né? Eu tô me planejando quando ficar com palestra também. Aquele nome incrível, Eric. Eric Sliwet, Respeita. nosso mago aí da nutrição e medicina vegetarianismo. vegetariana, estará apresentando aí essas características dentro de uma nutrição vegetariana que necessitam ser ajustadas para que a gente não tenha qualquer tipo ali de prejuízo e sim a gente tenha uma ótima performance, né? Falando aqui de esporte. Existem algumas dúvidas grandes, por exemplo, a respeito de vitamina B12, ingestão de proteínas, fontes de proteína para substituir as tão tradicionais fontes animais. Então, tudo isso, né, o Dr. Eric estará apresentando pra gente. Eu fui eu tenho uma ponte intramiocárdica, que eu tenho uma artéria que nasceu dentro do meu coração. Não faz essa cara que eu fico preocupado agora. Chama o resgate. E aí, eu tomo um pouco de cuidado e tal, mas eu tenho uma vida tranquila e passei por muitas preocupações emocionais. Eu tive um laudo infeliz na época, que eu não julgo, que me cresceu como pessoa, enfim. Hoje eu estou aqui. E aí eu faço o eletrocardiograma, eu afiro pressão sempre, eu tô sempre controlando e nunca tive problema nenhum, né? Nenhum. E aí eu vejo aqui o quanto que se você não ter uma noção de você fazer exame laboratorial, se você não cuidar de você, isso é muito sério. Eu faço uso de hormônio, eu faço reposição hormonal, etc. Eu tenho um acompanhamento. E eu percebo cada vez mais que muitas pessoas têm infarto no coração, que tem problemas sérios, né, de infarto fulminante, e mata mais que Covid. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu me cuido muito. Uma vez eu fui fazer exame com o cara falou, Fê, você tá com a tua vitamina B12 muito baixa. Vitamina D do sol? Eu tô falando besteira? Pode ser a B12. De sol, alguma coisa assim. Ah, não, essa é a vitamina D. Vitamina D. Aham. Imagina. Ó, cuidado que a tua imunidade cai.
Baixa E a imunidade. vitamina D baixa, ela tem relação tanto com saúde cardiovascular quanto com imunidade. Aí, passou uma semana, eu tive 3 Covid. Uhul. Na terceira, ele falou, Fê, eu quero que você venha injetar vitamina. Coisa assim. Aham. E eu não fui. Ele mandou, falou, lá em casa pra fazer essa manobra. Rodolfo, em 2 dias, tava muito mal do Covid. Eu fui melhorando, 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 melhorando. Então, quanto que essa reposição, assim, tipo, de nutrientes, a falta de vitamina, alimentação, pode impactar? Então, sim, e hoje, né, aí entra uma outra pós-graduação que eu coordeno, que é de nutrologia, né, onde nós temos módulos de terapias infusionais, né, que no caso, para você muitas vezes restabelecer o estado nutricional de uma forma muito rápida, aí acaba se tendo essa possibilidade de injetáveis, no caso da vitamina D, mas isso vale também para outros. E até mesmo em situações no envelhecimento, muitas vezes a pessoa com uma saúde intestinal, e voltando lá no tema de intestino, não adianta mais suplementar oral devido à absorção ser prejudicada por esse intestino, já é um intestino muitas vezes bem debilitado, então no caso uma terapia infusional acaba sendo também indicada, ou alguém que teve que fazer uma cirurgia a nível intestinal, retirou parte do intestino, e claro, para manutenção, no seu caso, por exemplo, você conseguiria fazer isso por forma oral, né? Mas muitas vezes para dar aquele up, né? Aquele levanta rápido, né? A terapia injetável, ela acaba sendo interessante. Uma injeção, uma vez, 2 vezes por dia, forte, foi diminuindo até... Hoje eu tomo uma vez E até por outro dia. ponto, a questão cardiológica, né? Que me lembrei dessa pós-graduação especial com a pós-graduação para médicos. Nós temos também módulos de avaliação cardiológica, né? Não apenas a importância de avaliação de exames laboratoriais de sangue, né? Mas também uma avaliação com o cardiologista do esporte, para quem está ali principalmente fazendo uma rotina intensa de exercícios, é fundamental, né? Temos tido algumas mortes súbitas, né? Que tem assustado muito a população, e realmente isso mostra uma necessidade desse acompanhamento. Muitas vezes uma pessoa aparentemente saudável tem um problema congênito que ela não sabe, né? Então são O meu várias caso situações foi uma dor bem assim, nossa, que dor esquisita. Eu mexi o braço, isso eu vi com tipo, 20 anos de idade. Aham. Eu era atleta na época, adorava. Eu dormia pouco, enfim, jovem, né? Uma dor, eu não senti. Sabe quando era uma dor, era uma dor estranha, não era muscular? Aham. Só que eu fui no cardio, fazer exame normal. Meu primeiro exame de cardiovascular. Ela pegou o eletro e ela tá dando Olha baixo. só. Você tá tendo infarto. Aí fiz o cateterismo. Aham. Então, uma vez por ano eu faço. E assim, uma né, bateria de Fê, né, exame. quem tem, principalmente quem tem condições de ter um plano de saúde, é Uhum. usar Eu uso. esse plano como prevenção, né? Muitas vezes a pessoa vê esse plano de saúde como, se acontecer algum problema. Não, usa aquilo como uso. prevenção. Acho que a maior vantagem ali, né, de você pagar todos os meses um plano de saúde é para prevenção. Porque muitas vezes, se você ficar esperando usar no momento de emergência, aí é questão até de investimento. Vale mais a pena você guardar todo mês aquele valor para gastar naquele momento que você precisar. Mas o interessante mesmo é a prevenção, né? Você estar se prevenindo com todos os exames possíveis e imagináveis para afastar qualquer tipo de risco ali. Domingo é um pouquinho mais curto por conta da finalização, né? Muita gente de fora, né? Então estamos ali programando para acabar por volta de umas 4 e pouquinho. Isso. Aí depois tem a mesa redonda com você e com o Reinaldo Tubarão. Exato, ao essa vai meio-dia. ser demais, Fê. Olha Endurance. só, o Reinaldo Tubarão Bacite também é uma das minhas grandes referências, né, desde a graduação. Olha, uma curiosidade, né? Eu acho que eu nunca falei isso pessoalmente para ele. Eu vou aproveitar essa oportunidade desse congresso. No ano 2000, teve um grande evento. Eu sou do Paraná, né? Morava no Paraná na época, em Londrina, e teve um grande evento aqui em São Paulo, promovido até pela Gatorade, né? Que é uma empresa que sempre se preocupou muito com eventos científicos, até hoje nos Estados Unidos. E um evento lindo, maravilhoso, para a época, né? Onde não tinham tantos eventos. E eu vi na internet uma foto do Reinaldo Tubarão Bacite, né, palestrando naquele evento, e eu fazia faculdade. Eu olhei, nossa, um dia eu sonho em estar, né, num evento como esse. Olha só, né, cheguei ao ponto aí de estar palestrando no mesmo evento que ele, né, estar no mesmo palco que o Reinaldo Bacite. E uma curiosidade, né, ele, profissional de educação física, nutricionista, PhD, né, tem uma titulação formidável, mas ele também é um atleta. Ele é um ultra atleta, né? Porque ele realmente faz ultra Ironman, né? Que é o Ironman ao dobro, né? Que voa, aquele que voa. O cara é um fenômeno, é aquele que, vou até ali correndo, corre lá 90 quilômetros, né? Então ele é uma máquina como atleta. Quantos anos?
Ele tá com os seus 50 e poucos anos, mas Nossa. continua em altíssima performance. Ah, é? Continua em altíssima performance. E se você vê, o que você imagina de alguém que corre muito, 90 quilômetros? Magro. Ele é forte. O Barão é forte. É É um mesmo? cara grande, forte. E é por isso que ele tem tanta longevidade também no esporte. Porque afasta lesões. É. Então, o fato dele ser um cara forte, sempre praticar também a musculação, Uhum. traz para ele essa longevidade no esporte, né? Afastando ele lesões. Aham. Então, ele é um fenômeno. Então, ele falará da teoria, mas da prática. Nossa, total. Né? Então, E o aquela que ele questão. vive, né? Olha só, pessoal, a riqueza de um bate-papo desse. Travessia. Tá, o cara vai nadar lá no meio do mar, lá 20 quilômetros. Como é que é a hidratação dele? Ele come alguma coisa? Como é que é a suplementação? O cara tá no meio do mar. Sabe essas coisas que realmente uma nem coisa é ler um passa na artigo, cabeça. outra coisa é saber realmente É. ali na prática. Vai correr 90 quilômetros, fica só no gelzinho, come, faz o quê? Então, realmente, Muita coisa, obviamente, deve acontecer, mas muita coisa na prática, nos livros que você leu, quando você foi aplicar, você falou, exato. pera aí. Às vezes, Fê, por exemplo, vamos falar da questão de endurance. Você aprende que, poxa, 90 gramas de carboidrato por hora. Tá, mas a hora que você converte isso e passa para o seu atleta, ele às vezes começa a ter enjoo com aquela quantidade tão grande, tanto de líquido quanto de sabor doce, né? Então, aí entra aquela habilidade. Tá, mas eu preciso quebrar esse doce com um salgado. Que tipo de salgado? Às vezes lá é um purê de batata com sal, às vezes é um pouco de chips, é amendoim com sal, sabe? Umas coisas assim que é muito de sacada, né? Aquela questão mesmo assim de não apenas seguir a teoria, mas do que já deu certo na prática. Uhum. Então, cada nicho de esporte, seja o fisiculturista, seja o atleta de luta, É, seja o nadador, ele É. tem esses macetes que não existem no PubMed, né? Buscando ali a Uhum. ciência em si. Agora, o tubarão, ele tem os dois. Ele tem a ciência e Aham. tem a vida dele E formado em educação praticando. física, né? Educador físico, que Exatamente. interessante. Ele é um fenômeno, né? Nessa É. área, ele é a nossa maior referência. Bom, vamos lá. Aí depois temos uma pausa pro almoço, né? E aí voltamos às 14 com o Lucas Caseri. Será que foi o esteroide? Confundidores de causalidade dos efeitos colaterais. Será que foi Exatamente, anabolizante? porque né, se a pessoa. Será que foi o esteroide? Vamos imaginar, a pessoa lá faleceu com 45 anos, se é um pouquinho fortinha, foi Ah bomba, lá. né? É Uma uma encravada, ignorância, né? queda de Nossa. cabelo, tudo Bateu é a cabeça. culpa, tudo é culpa Anabolizante. do esteroide. Então, realmente, o Lucas é o maior estudioso nessa área no Brasil, né? Ele tem vários livros, se eu não me engano, tem 3 ou até mais. Ele tem 8 livros publicados, que eu adoro o trabalho dele. Ele tem 8 livros publicados, acredito que desses 8, 5 ou 6 foram a respeito de esteroides anabolizantes no esporte. Então, ele tem um respaldo científico ali absurdo para estar abordando esse assunto. E até Nossa, um que dos legal. livros dele sobre soja, até recomendo a leitura, Soja. né, realmente desmistificando o uso de soja, que muitas vezes o pessoal olha soja, não, soja não. E é um alimento muito rico, né? A questão são várias características. Nossa, faz anos que eu não como soja. Exato, é um alimento riquíssimo, né? Mas a gente come o gado que come soja, mas a gente não come a soja, né? Né? E a gente tem o contra a soja, Não né? trava meu sistema, Então- pelo amor de Deus. Então, colocar soja na alimentação pode ser muito interessante, sim. Agora, muito legal essa última aqui também. Ó. Aliás, todas são incríveis, tá de parabéns. Tá viu? legal, Ó, né? Tá legal. Eu não sou nutri, eu não consigo nem ficar muito. Vou parecer só com a testa suada lá. Mas a última finaliza às 14h50 com Bruno César, GH Hipertrofia. Exatamente. O Bruno César é mais um médico, né? Um endocrinologista de Que legal. respaldo absurdo. E sobre um tema muito polêmico, né? GH. Para ganho de massa muscular. Ele vai abordar também o GH na queima de gordura. Afinal de contas, vale a pena investir no GH? Que estamos falando aqui de uma substância cara, né? Que realmente ele tem um investimento muito grande para ser feito. Mas será que esse investimento vale a pena? Se vale a pena, em quais situações? Então, para a gente fechar ali com chave de ouro esse evento ali com essa palestra sobre GH. Então, como eu disse, não é um evento só de nutrição. Nutrição e medicina esportiva, mas o médico tem que entender de nutrição e o nutricionista precisa entender de exames laboratoriais, de hormônios, de métodos diuréticos, medicamentosos, de farmacologia, para realmente todos trabalharem em equipe. Não, e qual a chance de uma sim, posso falar uma coisa errada, mas qual a chance de uma faculdade oferecer tudo isso aqui? É muito difícil, né? É muito específico, inclusive, né? Hoje a gente vive uma era incrível, no sentido assim, de termos condições de reunirmos tantos profissionais
que dominam tanto cada tipo de assunto como esse. Então, cada palestra, Fê, não é uma palestra que foi montada ali às pressas antes do evento. Cada palestra é a vida de estudo de cada um. Quando a gente fala do Tácito, a gente está falando de 37 anos de docência. Uau. Quando a gente fala de Olancha Júnior, também seus 34, 35 anos. São professores titulares das suas respectivas universidades. Então é muita bagagem, né? Em cada palestra, a pessoa vai ser, igual no meu caso, são 20 anos de prática clínica que eu vou sintetizar em 50 minutos. Então hoje, o estudante, o profissional que lá estará, ele vai receber tudo de mão beijada. Para fazer o que eu preconizo muito para meus alunos, que ele, com esse conteúdo, ele nos supere, ele consiga atingir aonde nós atingimos muito mais rápido, né? Não em 2 meses, igual o pessoal quer ultimamente, mas que consiga o que eu conquistei em 20 anos, que essa pessoa conquiste em 10, né? Então nós vamos tudo de mão beijada para eles pegarem esse conteúdo e utilizarem isso da melhor maneira possível. Qual é a sua rotina de estudo? Você estuda todo dia um pouquinho? Tá sempre no seu... Aqui hoje, com o meu trabalho, Fê, eu sou muito feliz hoje. Hoje eu ganho dinheiro para estudar. Você acredita? Olha. Hoje, por exemplo, eu já sei. Não, hoje, olha, como eu sou feliz no meu trabalho hoje. Eu ganho dinheiro para estudar, porque eu preciso revisar todo o conteúdo das pós-graduações que eu coordeno. Então, hoje eu já assisti 3 horas a aula sobre nutrição no diabetes, né, de uma pós-graduação de nutrição clínica integrativa funcional que eu coordeno. As pessoas gravam e te mandam? Exatamente, Que exatamente. medo, não quero mais ser nutricionista. Sério, Rodolfo? Exato. Pelo contrário, eu fico com um caderninho e caneta na mão. Porque eu convido aqueles que são as referências em cada assunto. E de cada uma dessas áreas, eles sabem muito mais do que eu. Então, agora, por exemplo, Bruno Zilber, intestino, ele é o papa. Então, eu pego lá minha caderninha, meu caderninho. Muito mais ainda. Todo dia eu aprendo. Todo santo dia. Então, realmente, hoje, essa rotina de estudos, ela faz parte do meu trabalho. Dentro das minhas 8 horas de trabalho, 3 ou 4 são dedicadas a essa parte, que é uma parte que eu adoro, de assistir às aulas. De manhã você faz isso? Depende. Hoje, como realmente é algo que eu tenho que fazer muito, eu fraciono. Eu observo que mais de 2 horas seguidas já começa a cansar um pouquinho. Pânico no sistema. Exato. Mas voltando para minha rotina anterior, quando o foco era o atendimento, era mais consultório, eu sempre chegava 1h30 antes dos atendimentos começarem. Então, por exemplo, vai começar às 8, eu sempre chegava às 6h30. Aí das 6h30 às 7h30 era a minha hora de estudo diária. E aquela meia horinha antes, eu já entrava no ritmo do consultório, fazendo leitura do prontuário do paciente das 8 e tal, tendo uma ideia de como será o dia, né? Mas sempre 1 hora antes de começar a minha rotina de trabalho. Hoje, isso faz parte da minha rotina de trabalho, então é algo você que tá paga o ar. Exato, hoje eu ganho dinheiro para assistir às aulas. E você acorda que horas, em geral? Hoje eu acordo às 7, porque como eu disse, eu mudei a minha rotina, que antigamente eu acordava 5 horas, né, para ter essa rotina toda organizada. Hoje eu acordo às 7 e durmo às 11. Nessa vida. 7 horas, às 10 horas eu todos os dias tenho que estar na cama, Rodolfo, aí eu tenho uma hora de leitura. A pia do seu banheiro com a pasta, assim, juro, organizada. Pior que é verdade, eu sou organizado mesmo. O controle é assim, gente. Não, eu sou organizado. Aqui, ele vai dormir, ele faz assim, o óculos. Não, é pior que eu sou organizado mesmo. É mais ou menos assim. Eu não pode ter nada em cima de mesa de trabalho, mesa de, né? Eu sou bem chato mesmo. Não, eu acho que você vai ser muito organizado, né? Eu sou bem organizado. Um super pai, né? Espero. Poxa, espero. Eu tenho certeza, vai ser um super pai. Bom, obrado, viu, Rodolfo? Eu acho que a gente queria mostrar... Demais. Desculpa eu ficar fugindo do assunto toda hora. Eu também sou péssimo pra isso. Eu falo, volta pro foco. Se a gente pegasse ou sintetizasse, ia dar uns 40 minutos. Ficamos 1h30 conversando. Mas é muito bom, gostoso, né? Eu acho legal é que acho que além da gente falar sobre a palestra, a gente fala um pouquinho dos temas também. Que a ideia com certeza tem mesmo. bastante estudante, bastante profissional aí pra dar realmente assim uns feelings, né? Pra que essa pessoa porque eu acho que quando a pessoa prática. vê lá, por mais que seja muito explícito, muito bem explicado, falando, eu acho que é uma outra visão, assim. Eu acho que o pessoal vai ter uma noção muito legal. Tá lá no nosso site, lá na nossa biografia do Instagram, nossa bio. Você clica lá, tem BTFF Converse também. Você pode acessar o site, que é plenitude.com.br. Plenitude.educação.com.br. Lá você pode se inscrever, participar, garantir sua vaga. Tem algumas vagas, tá no nosso último lote agora.
Então tem pouquíssimas vagas, então fica bastante esperto aí. E até, Fê, nesse último lote, né, quem se inscrever agora nessa reta final vai ganhar um livro, um dos meus livros, que é o Eu Nutricionista. Aí eu vou estar lá, obviamente, vou estar assinando ali para você esse livro. Em paralelo a isso, nós teremos o lançamento do volume 3 do Tratado de Nutrição Esportiva e Estética. É um livro 100% sobre suplementação. Sem dúvida alguma, é o guia mais atualizado sobre suplementação alimentar do nosso país e fresquinho, saindo também no BTF Conference. E um detalhe também, Fê, que é muito legal, a gente fala muito essa questão falei bastante sobre a questão da concentração, de a pessoa estar na aula. E esse evento será em conjunto com uma grande feira. Então, aquele momento, na hora do intervalo, vai lá passear na feira, na hora do almoço, curte, brinca ali, a hora dos stories, de fazer festa e tal. Aí você volta 100% para focar ali na aula. Então, o fato de ser um congresso em conjunto com uma grande feira tem esse lado de uma experiência. Conteúdo técnico-científico e diversão, entretenimento. A gente tem uma palestra lá que vai falar sobre determinado suplemento. Você vai descer lá, vai tomar o suplemento, vai conhecer as marcas que produzem esse suplemento, né? Então é uma grande oportunidade. Eu não lembro como estava o último Plenitude, o BTF Conference, mas esse tá incrível. Sim, tá o último foi incrível. De um dia, esse vai ser duplamente incrível. 2 dias. Na última vez, foi bem interessante que eu coordenei um período e o Paulo coordenou outro. Sim. Né? Nesse nós estaremos ali juntos, né, como um todo, ali nos 2 dias de evento. É isso. Obrigado, viu? Obrigado. Conta comigo, Fê. Porque a agenda dele... Meu amigo, jamais. Como é que você tá atendendo? Como é que estão os horários de atendimento? Eu tenho atendido pacientes mais antigos, pacientes com algumas patologias ou modalidades esportivas que dependem mais de mim, mas hoje, como o foco tem sido a plenitude em si, as coordenações, eu tenho atendido menos. Vamos dizer assim que eu atendo 20%, 30% do que eu atendia antes. E nesse espaço eu cuido das pós-graduações. Mas também é aquela questão, Fê, que hoje eu busco qualidade no trabalho. Claro que eu poderia ter mantido o consultório do mesmo jeito, mas o meu trabalho hoje. Mas eu ia estar fodido, né? Eu ia estar... Ele tá falando de mim agora, eu ia estar dando risada... Não, você tá bem. Eu ia estar dando risada aqui, mas por dentro, né? Acabado, né? Dá-lhe cafeína pra aguentar tanta rotina, mas eu né? não gosto de dormir desse jeito, acordado. É preocupação também das coisas acontecerem. A feira chegando, tem outros projetos tocando. Claro. Então você fica naquele, passando... Deve ser igual a mim, passando coisas na cabeça. Quando você vê, já passou 1 hora. Eu sou muito quando eu deito... Eu lembro que eu não levo mais celular pra cama e tal. Eu deixo no meu escritório, por exemplo. É fantástico. E aí eu fico meio que vagueando e minha mente chega até a suar. Uma dica, Fê, que comigo funciona muito bem, é o chá. E o chá, não apenas pelas substâncias em si, não é simplesmente eu te falar, chá de camomila, chá de erva, chá de camellia sinensis, né, enfim, né, começar aqui a falar de camellia sinensis, não, Melissa officinalis, mulungu, passiflora, valeriana, entre outros, tem aqui um poder sedativo. Mas além disso, é o momento do chá. Eu pego o lugarzinho que eu mais gosto de casa, pego a minha xícara, sento aquele cheirinho já sem celular e fico olhando, né, a paisagem, tomando, relaxando. O ritual, né? Aí, aquele momento, né, de desacelerar. E a aromaterapia é muito interessante, lavanda, fica a dica também pro quarto, né, você utilizar a lavanda. Então, deixar aquele ambiente mais, assim, aconchegante e dormir bem para acordar na pegada. E depois que passa a feira, nós ficamos 3 dias. Essas terapias, não só... O lavanda é interessante, que você me falou. Muito, eu já ouvi uma vez falar. É incrível. Não, lavanda é incrível. Até hoje eu vi um meme muito engraçado, que tinha que pegar um helicóptero gigantesco e jogar lavanda em toda a população para acalmar os nervos de todo mundo. O café é bom. Gente, muito obrigado de verdade. Obrigado, Fê. Tô sempre disponível. Já a gente tá lá. Nosso estúdio tá pertinho de você agora. Turma, tá chegando a 4ª edição da Brasil Training Fitness Fair, dia 17, 18, 19, 20 de novembro. Dia 19 e 20 de novembro, BTFF Conference, com esse gênio e vários outros gênios da nutrição, os astros da nutrição e da medicina, está no BTF Conference. Ainda tem vagas disponíveis. Vá no nosso site que tem um link. Vá no plenitudeeducação.com.br e também no link da bio. Um beijo, obrigado. Valeu, pessoal. Show.